Gilcimar Liberato. Boa tarde, Rogério. Na sua opinião, quais os interesses reais que estão envolvidos no conflito da Ucrânia? Boa tarde, Gilcimar. Obrigado pela pergunta. Gilcimar, o que está envolvido, né, no conflito ucraniano, basicamente, primeiro é um conflito entre a OTAN e a Rússia, não entre a Ucrânia e a Rússia. Esse é um fato. Não resta a menor dúvida disso. E está em jogo a diferença que nós teremos no futuro próximo entre a manutenção de um poder hegemônico no eixo Washington-Londres ou a divisão, de alguma forma, desse poder com as potências, alguns chamam de emergentes, outras já chamam de consolidadas, do eixo da Eurásia. E não são apenas os russos, não são apenas os russos e os chineses, não são apenas os russos, os chineses e, eventualmente, os indianos. Você tem o Irã, tem a Índia, tem a própria, um pouco fora desse eixo, mas a própria situação do Paquistão, da Indonésia. Sim, são inúmeras situações que precisam ser repercutidas. O que está em jogo na Ucrânia é se nós vamos ter um mundo multipolar ou se esse mundo permanecerá unipolar. Basicamente é isso. E aí, naturalmente, estão implicados os interesses das grandes corporações que estão ligadas a esses cenários. Esta é a realidade, tá? Esta é a realidade. Inclusive, gente, a própria questão da moeda, dos meios de pagamento, com a entrada possível e eventual de Argélia, Irã e Argentina nos BRICS, talvez no próximo ano, não sei, ou pelo menos a aplicação para a entrada, nós teríamos aí já novamente a discussão das eventuais possibilidades de criação, não de bancos apenas, mas eventualmente de moedas, de meios de pagamento, de negócios feitos entre esses países que ocorressem à margem dessa hegemonia do dólar. Então, é fundamental que nós fiquemos atentos a tudo isso. Tá? É fundamental que nós fiquemos super atentos e ligados a tudo isso. E nesse sábado, dia 3 de dezembro de 2022, você soube não apenas que nós teremos amanhã uma live espetacular, histórica para a televisão brasileira, porque o Ali Farhat, ele fala para a Mayadin, fala para a RT, fala para televisões do mundo árabe, para televisões na China, para televisões na Rússia. Mas quem ouve o Ali no Brasil? A mídia hegemônica não ouve, porque muito provavelmente a narrativa do Ali não é a narrativa da mídia hegemônica. Então, essa é a grande diferença desse grupo de canais, essa é a grande diferença dessas interações que a gente propõe. Quando a gente fala, Sália, sobre os acordos eventuais do Irã com os BRICS, a gente fala com base também em estimativas colhidas no campo, no terreno. Então, é muito provável, porque já houve uma negociação dos iranianos com os chineses e com os russos de cunho bilateral em relação ao processo de cooperação científica, militar, econômica, não é? E isso, naturalmente, a mídia hegemônica muito pouco fala. Tem muito pouco disso no Valor, no Estadão, na Folha. O Valor, por exemplo, que cobre a questão da economia, a agenda da economia, mas muito pouco fala a respeito dessas questões aí dos acordos praticados entre o Irã e a China. Acordo da ordem de 40 bilhões de dólares. Muito pouco fala dos acordos criados entre o Irã e a Rússia. Acordo também na casa dos bilhões de dólares. Então, é importante que vocês tenham acesso à informação real, que vocês não tenham acesso apenas a uma agenda de informação de propaganda, que vocês não tenham acesso única e exclusivamente a uma agenda que é de informação panfletária, que vocês não tenham acesso exclusivamente à agenda que muitas vezes visa criar uma dicotomia entre um bem e um mal, que na vida real não existe. Lembro que numa das primeiras entrevistas que a gente fez aqui com a cônsul da Rússia em Belo Horizonte, a Carolina Bernardes, ela falou de forma bastante apropriada e repetiu em tantas outras entrevistas que os negócios entre países são negócios de interesses, não são negócios cravados ou trilhados com base numa simpatia por cores. Como muitas vezes o diálogo mais barato aqui no Brasil, que é emprestar. Quer dizer, as pessoas acham que dá para brincar com as pessoas, né? Que dá para brincar com as pessoas. E fazer com que as pessoas, na realidade, não tenham acesso à informação completa. Que a Rede Globo fala a respeito do conflito é muito parecido com aquele cidadão, a gente discutiu isso na live de ontem, com o ministro Aldo e com o comandante Farinazzo. Aquele cidadão que entra no campo durante o jogo entre Irã e Estados Unidos com uma camisa, dizendo dos direitos das mulheres iranianas, dizendo dos direitos dos ucranianos,
falando sobre a pauta LGBTQI, mas de acordo com o que é a narrativa da mídia hegemônica. Quando o jogador marroquino, por exemplo, carrega a bandeira da Palestina após a comemoração da sua campanha invicta na primeira fase, chegando em primeiro lugar no grupo, muito pouco se vê na mídia corporativa. Muito pouco se vê na mídia corporativa. Então você precisa estar no meu Telegram, você precisa estar no meu Twitter, você precisa estar aqui no meu canal para saber também o outro lado da moeda, para conhecer o outro lado da moeda. A gente aqui, pelo menos até agora, não vendeu nenhum tipo de curso. Se vender curso, vai vender curso de qualidade, não vai vender curso para enganar você, tá certo? E para teorias fantasiosas, mirabolantes, absurdas, e como bem o comandante Robson, inclusive, evoca, né? Como é comum aí na turma do chapéu de alumínio, tá? Então é importante que a gente veja tudo isso, né? Agradeço pela menção, né? Agradeço pela menção. Realmente muito pouca coisa a mídia hegemônica mostra quando não é a agenda deles. Tá? Quando não é a agenda deles. Eu acho que, Guga, todas essas visitas de autoridades dos Estados Unidos a Kiev, elas, na verdade, contradizem a ideia do Biden de que é necessário que o Zelensky negocie. Duvido que alguma autoridade americana já tenha ido a Kiev para dizer que o Zelensky tem que negociar. Eles vão para colocar mais lenha na fogueira e para colocar mais ucranianos aí no embate contra a Rússia, que, na realidade, é um embate feito por procuração. O resultado do G20, com essa divisão de 10-10, o resultado dos recentes encontros, mesmo na União Europeia, com o objetivo dessa tabela de preço em relação ao petróleo russo, mostra que há fissura clara, evidente, que pode ser procrastinada, que pode ser adiada, mas que se esse conflito continuar da maneira com que ele está, nesse momento, se desenvolvendo, ele muito provavelmente levará, em algum momento, à fissura dentro da OTAN e da União Europeia. Os interesses são distintos. O interesse em obter o controle político da Rússia, eu falei isso numa live, talvez há 6 meses atrás, que para mim é um dos objetivos precípios, para depois obter o controle político da China, do Irã, e inclusive o enfraquecimento do complexo industrial franco-germânico, da França e da Alemanha. Tá? Inevitavelmente, com o alargar temporal das hostilidades, vai chegar algum momento que as coisas não correrão mais como a aliança acredita, que eventualmente tem a condição de sustentar. É muito tempo, é muito esforço, é muito dispêndio, é um encarecimento de custo tremendo para a indústria alemã, alma mater da indústria europeia, também para a indústria francesa, que já está conflagrada com a indústria americana na área de defesa, mas que agora também enfrenta uma certa conflagração na indústria de laticínios, na indústria do agronegócio, em função das recentes denúncias do presidente Macron sobre as barreiras protecionistas que os Estados Unidos criam mesmo em relação a seus aliados em tese mais próximos. Nós já tivemos lawfare contra a Alstom na França, nós já tivemos casos da Airbus, nós já tivemos casos até na Grã-Bretanha contra complexos industriais locais que são concorrentes do complexo industrial militar dos Estados Unidos, na indústria de aviação e em outras áreas também, na siderurgia. Então, o pessoal que, de forma muito simples, quer entender que determinados processos tenham acontecido no Brasil sejam decorrentes do combate à corrupção, tem que conhecer geopolítica, tem que conhecer geoeconomia, tem que conhecer a coisa a fundo, sob o ponto de vista de quantas vezes o lawfare não foi utilizado para criar esse tipo de operação sofisticada que, na realidade, é uma guerra não convencional, mas que atinge, por vezes, seus objetivos de forma ainda mais certeira.